Bom dia, gente! Hoje, impreterivelmente, nós vamos falar sobre estudo dos gases, né? Mas antes de entrar propriamente dito em estudo dos gases, nós vamos recordar um assunto que é muito importante, que vem a ser os estados de agregação da matéria, né? Então nós temos três estados: estado sólido, líquido e gasoso. Por quê? Isso vai estar relacionado a estudo dos gases. Então vamos lá. No estado sólido, as moléculas, elas estão muito próximas, ok? Uma das outras. Então o que ocorre? Ocorre uma ausência de movimentação dessas moléculas, tá? Isso no estado sólido. No estado líquido, também as moléculas, elas estão bem próximas uma das outras. Porém, ocorre uma grande movimentação molecular. Ou seja, ocorre a energia cinética. Nós temos energia cinética, ou seja, movimentação das moléculas, tá? Já no estado gasoso, as moléculas elas estão muito afastadas umas das outras. Então nós temos a máxima energia cinética, nós temos a máxima movimentação molecular. Então, sólido, não existe movimentação molecular, tá? Líquido, existe uma grande movimentação molecular. Gasoso, uma máxima movimentação molecular. Variáveis de estado. Essas variáveis de estado, elas são importantes porque em estudo dos gases nós vamos estar falando a todo momento em pressão, volume e temperatura. Pressão, volume e temperatura. Então, três são as variáveis de estado: pressão, volume e temperatura. Vamos lá. A pressão é uma grandeza relacionada às colisões das moléculas do gás no interior do recipiente. Então, quais são as unidades usuais que nós iremos utilizar nessa variável? Então, nós vamos utilizar ATM, que vem a ser atmosfera. Então, nós temos aqui, gente, olha só, vamos prestar atenção. Um ATM é igual a 760 milímetros de mercúrio, que vai ser igual a 760 torr, tá? Então, ó, um ATM equivale a 760 milímetros de mercúrio, que também pode equivaler a 760 torr. Um ATM equivale também, ou é igual, a 1,13 vezes 10 a 5 Pascal. Um bar é igual a 1 vezes 10 elevado a 5 Pascal. Um ATM, aproximadamente 1 bar, tá? Um ATM é aproximadamente 1 bar, ok? Volume. O volume da substância gasosa sempre será o volume do recipiente em que ela estiver contida, tá? O volume de uma substância gasosa sempre será o volume do recipiente ao qual essa substância gasosa estará contida. Então, ó, nós temos as unidades usuais. 1 litro é igual a 1 decímetro cúbico. 1 litro é igual a 1 ml. 1 litro é igual a 1000 centímetros cúbicos. 1000 litros é igual a 1 metro cúbico. Eu costumo dar um exemplo muito interessante nessa variável de estado que é o volume, em relação lá às nossas casas, né? Por exemplo, eu aqui na minha casa, eu tenho 4 caixas, né? 4 caixas de 1000 litros. São 4.000 litros. Na verdade, se são 4.000 litros, gente, são quantos metros cúbicos? 4 metros cúbicos. Por quê?
1000 litros equivale a 1 metro cúbico. Se na sua casa você tiver 2 caixas de 2000 litros, você vai ter 2 metros cúbicos de água. Ok? Temperatura. Temperatura é uma grandeza relacionada ao grau de agitação das moléculas. Então nós vamos ver aparecer no nosso estudo dos gases Kelvin, nós vamos ver aparecer temperatura em graus Celsius e temperatura em graus Fahrenheit, tá? Ok? Então, quem estudou termologia, não é? Em física, o professor Márcio já deve ter falado nisso. Se não falou, ele vai falar ainda, tá ok? Quem estudou termologia vai dar de cara com essa ideia de temperatura que eu vou passar. Então, olha só, gente. Nós temos a escala Kelvin, nós temos a escala em graus Celsius e nós temos a escala em graus Fahrenheit. Tá? Aviso importante: no estudo dos gases, nós utilizamos a temperatura absoluta. A temperatura absoluta, gente, será a temperatura em graus Kelvin. Para nós passarmos de Celsius para Kelvin, nós simplesmente aplicamos a fórmula. Temperatura em graus Kelvin é igual a temperatura em graus Kelvin mais a constante 273. Detalhe, gente, se é constante, não sofre variação. Então, toda vez que você quiser transformar temperatura em graus Celsius em temperatura em graus Kelvin, você pega simplesmente a temperatura em graus Celsius e soma com 273. Aí você terá o valor da temperatura em graus Kelvin. Tá? Observação importante: no estudo dos gases, trabalhamos sempre com a temperatura em graus Kelvin, que também é chamada de temperatura absoluta. Temperatura absoluta. Então, olha só, gente. Continuando. Transformações gasosas. Tá? Aliás, antes de entrarmos em transformações gasosas, vamos supor que nós tenhamos uma situação em que o problema vai nos dar uma temperatura em graus Celsius de 60 graus e vai pedir para nós transformarmos essa temperatura de 60 graus Celsius em graus Kelvin. Aplicação direta da fórmula. Então, ó, Kelvin será igual a temperatura em graus Celsius mais 273. Kelvin será igual a 60 mais 273. Vamos fazer a continha aqui, gente, no cantinho, para dar o resultado bonito. 273 mais 60. Então aqui eu tenho 3, 7, 6, 13 vão 1, 2 e 1, 3. Tá? Então, gente, nós vamos ter aí 60 graus Kelvin, aliás, 60 graus Celsius vão corresponder a 333 Kelvin. Ok? Então, poxa, super fácil. Então, toda vez que o problema te der a temperatura em graus Celsius, basta somente você somar com a constante 273 para obter a temperatura em graus Kelvin. Tá? Então, vamos lá. Vamos partir agora para transformações gasosas. Tá? Então, nas transformações, no estudo dos gases, nós temos a transformação isotérmica, isobárica, isocórica, isométrica, isovolumétrica. Vamos estudar cada uma. Então, olha só, gente. Transformações isotérmica. Gente, o prefixo iso quer dizer igual, tá? Isotérmica. Iso igual. Térmica, temperatura. Então, gente, quando a transformação é isotérmica, a temperatura é constante, a pressão varia e o volume varia.
Isobárica, iso igual, bárica, pressão. Então, nesse caso aqui, gente, a temperatura varia, a pressão ela é constante. Tá? Se iso é igual, a pressão é constante. O volume varia. Isocórica, isométrica e isovolumétrica corresponde o quê? Ao volume. Tá? Volume constante, volumes iguais. Então, a temperatura varia, a pressão varia, porém, o volume vem a ser o quê? Constante. Bom, gente, essa vem a ser a nossa pequena introdução em relação ao estudo dos gases. Logo, logo, nós continuaremos fazendo esse estudo. Ok? Agora, antes de eu me despedir, vamos aqui, ó. Nós temos essas unidades usuais de pressão, volume e temperatura para nós termos condições de fazer o quê? Transformações. E essas transformações, elas são feitas através de quê? De regra de 3. Tá? Uma regrinha de 3 bem simples. Próxima aula eu vou explicar, né, como é que nós vamos trabalhar com essas transformações de ATM para milímetros de mercúrio, de ATM para Pascal, de ATM para torr, de milímetros de mercúrio para ATM e assim por diante. Isso na pressão. No volume, de litro para mililitro, de centímetro cúbico para litro e assim por diante, gente. Tá? A mesma coisa vai acontecer aqui na temperatura, sendo que na temperatura nós vamos utilizar as fórmulas. Para Kelvin, K é igual a temperatura em graus Celsius mais 273. Para Celsius, C sobre 5. E para Fahrenheit, F menos 32 sobre 9. Gente, de coração, vamos continuar lutando aí e mandando brasa com relação a essa pandemia aí. Vamos estudar, vamos ficar em casa. Nada de sair, nada de farra, nada de ajuntamento. Fiquem em casa. Só assim estaremos mais rápido nessa caminhada aí, em sala de aula. Muito obrigado.